Bora de Qual é da Gig, o podcast em que a gente fala do que rola por trás dos negócios das artes. Porque fazer dinheiro é uma arte, mas tem muita gente que tem feito arte com dinheiro. Estamos de volta para uma segunda temporada com convidados que vivem o corre das artes. E o corre das marcas e dos negócios. Bate-papo reto, meio ácido e bem sincero. Raro de se ouvir, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música, fotógrafa, diretora, eu sou das artes. Eu sou Alex Greif e eu já entendo um pouquinho de música desde a nossa primeira temporada, mas o que eu manjo mesmo é de negócio. Estamos super bem acompanhados pela galera da Geeks. Para destrinchar esse caos com quem tá dentro dele. Eu sou a Thaís Pacheco e aqui a gente levanta o tapete vermelho para mostrar a poeira que tem debaixo dele. Eu sou o Big Rabelo, a gente vai falar de artes, marcas e como manter a sanidade quando o orçamento é menor que o briefing. Eu sou Maurício Moraes e já te disseram que viver de arte é glamouroso? Pois bem, mentira. Bora? Bora! Seja bem-vindo a mais um Qual é da Gig. Hoje a gente vai bater um papo com o Thiago César, que é diretor de marketing da Samsung e também já liderou muita marca bacana por aí, como Itaú, Netflix e Carrefour. Ele já fez um pouco de tudo, da Madonna ao Rock in Rio, sempre conectando marcas com o público através da arte. Então vamos ver hoje o outro lado da moeda, relacional dos fatores envolvidos quando as empresas decidem qual projeto ou artista vão envolver com a sua marca. Estamos aqui para mais um episódio do Qual é da Gig. Thiago, um prazer enorme ter você com a gente hoje. Obrigada. Prazer todo meu. Eu queria começar já perguntando para você, que já trabalhou em várias empresas grandes e numa posição de talvez participar da seleção e administrar como que acontecem os patrocínios que vocês se envolvem, tanto de festivais grandes, de grandes acontecimentos e eventos, outros mais no sentido de fomento. Eu queria saber de você, como que uma marca toma essa decisão de onde estar? Vou te dar um exemplo aqui. Tem a possibilidade, por exemplo, de estar no Rock in Rio, que nem você já esteve no Itaú. Você está ali num festival grande, com muita coisa acontecendo, e você está se posicionando como marca ali no meio. Perfeito. Outras situações, por exemplo, um show grande no parque, gratuito, que vem a Sinfônica de Heliópolis. Teve recentemente, acho que Samsung Rock, que tinha a Sinfônica de Heliópolis. E eu não sei se você já estava na Samsung. Não estava, mas sim, conheço o projeto. Mas aí você tem um projeto grande, de graça, no parque, com fomento, para todo mundo assistir ali. E você tem um outro lado. Você tem o lado posicionamento de marca dentro de um evento pago e o lado fazer um evento gratuito, talvez devolver alguma coisa para a sociedade, de fomento cultural. Como que uma marca toma a decisão de que projeto fazer, com que artista se associar, com que festival ou não se associar? Como é que é o pensamento da marca? Muito legal. Primeiro, queria agradecer super aqui o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu já estive em diferentes marcas, né? De banco a streaming, agora em tecnologia. E é curioso perceber que cada marca acaba tendo um processo seu, de escolha, e isso depende muito do momento de negócio, do momento de maturidade daquela marca, porque às vezes tem uma marca que é mais entrante, né, que precisa, às vezes, de ajuda, digamos assim, para se inserir em algum contexto, e existem marcas que precisam, na verdade, rejuvenescer, que já estão aí há muito tempo e querem, na verdade, né, rejuvenescer a sua marca, né? Mas dos dois lados, né, vamos pensar assim, existe sempre uma intenção, né, obviamente, de fazer com que essa marca seja mais conhecida, mais querida, mais próxima, né, do público, digamos assim. Então, eu acho que a escolha, né, o processo de escolha, ele passa, sim, por uma necessidade de negócios, passa por uma necessidade de maturação mesmo de marca, né? Então é muito comum, por exemplo, marcas que estão começando, elas dependerem de influenciadores ou dependerem mais, né, de personalidades ali que vão ajudar essa marca a se estabelecer, e marcas que já estão muito conhecidas do público que, enfim, querem, como eu comentei antes, né, rejuvenescer.
Mas o que é decisivo muitas vezes, e aí entra a parte talvez mais difícil, é o quanto esse movimento vai me trazer de retorno. Essa é sempre a pergunta que ou o time de produtos vai te fazer, né, ou o time de vendas vai te fazer, né, porque, quanto que eu vou vender mais? Né? Geralmente, essa pergunta está muito atrelada, que é o famoso ROI, né, que é a relação do investimento. Coloquei né, ou então, vamos pensar assim, a escala desse evento é de 200 mil pessoas, então eu estou investindo tanto, eu vou dividir o meu investimento pela quantidade de pessoas, vai me dar um número de impactos, né, um valor por impacto. Mas a gente sabe, né, e isso é muito interessante, que não adianta, né, em todos os casos, né, desde Itaú até agora Samsung, o que eu percebo é que não adianta simplesmente você entrar, fazer e sair e sumir. O que eu percebo muito nitidamente é que a consistência gera algo maior, gera a relevância, né? Então, dando um exemplo assim bem fácil de entender, às vezes a marca ela vai e patrocina um festival durante um ano e acha que aquele ano, né, já está garantido. Mas na verdade, aquilo foi só o começo de uma estratégia que deveria ser mantida, né? E isso tem muito a ver também com a verdade que aquela marca tem em relação àquele público. Né? Teve uma fase agora, recente, não tem a ver com música, mas que acho que vocês devem ter percebido que toda marca, as principais marcas mainstreams, de repente pensaram, nossa, precisamos ser uma marca gamer. Né? Todo mundo apostando em gamer. Aí quando você vai ver, é voo de galinha. Né? Entra lá, faz um ano e tal. Só que assim, a comunidade, né, as pessoas que estão ali, né, o público, tem essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela vai ser cobrada talvez no ano seguinte. Né? Se você entra, faz e depois some, talvez fique muito mais caro do que você fazer né, todos os anos, apoiar todos os anos aquele festival. Então é muito difícil assim, você dizer se existe um processo único. Cada marca tem, né, o seu processo, mas passa sim por uma questão, obviamente, financeira, né, e o quanto isso vai trazer de retorno de vendas, obviamente. Né. No caso do Itaú, especificamente falando, a preocupação ali não era venda, né, mas era uma preocupação muito de manter essa marca quente, essa marca aquecida, né, de você associar aquela marca a um momento feliz, a um momento agradável, né? E isso de fato, né? Acho que o Itaú é muito feliz nisso, né? Porque ele está ali há anos no Rock in Rio e essa relação também com o próprio festival já é bastante madura, né? Ô, Thiago, eu queria aproveitar o ensejo. Bem, primeiro, eu sou um admirador da sua carreira. Você tem uma carreira brilhante. Eu às vezes fico brincando com você, mas é uma verdade absoluta. Você já liderou marketing, né? Itaú, simplesmente Itaú, Netflix, agora Samsung. Quando eu aqui, né, na posição de um marketólogo, né, é um sonho você chegar no ápice de liderar uma marca como Itaú, como Samsung, uma das maiores empresas de tecnologias do planeta. Pois bem, eu acho que você tem um portfólio e uma história, né, de construção de marca muito diversificado. Né? Você foi do banco ao streaming, agora a tecnologia. E você acabou de trazer aqui o caso do Itaú. Né? Quando a gente constrói uma marca, e você é um especialista nisso, né, nessa construção de marca, o quanto você acha que a música e a arte, ela realmente, cara, impacta nessa construção de imagem de marca? Me vem na cabeça agora, usando até um coach técnico, uma pauta mais técnica, né? Tem um literário que é o Byron Sharp, né? Sim, ele que escreveu vários livros sobre marca. Maravilhoso. Ele é um cara que vai, diferentemente do David Ark, ele fala, cara, marca precisa de visibilidade e notoriedade. Você pode fazer o que você for lá, mas se você gritar frequência e cobertura no mercado, você vai fazer marca.
E eu sou muito dessa pauta, eu acredito muito que a mídia, ela é essencial, né? Você aparecer na TV, Uhum. você aparecer hoje, claramente, em todos os canais digitais, assim por diante. Mas, olhando, e aí você pode falar de qualquer case que você já teve, seja Itaú, Netflix, Uhum. seja Samsung, o quanto você acha que ajudou a arte e a música dentro desse contexto de Uhum. construção de marca? Porque tem muitas marcas que não se utilizam da arte e da música e É estão aí verdade. com um puta posicionamento, né, uma mega imagem de marca, lembrança, Uhum. assim por diante. Mas você acha que facilita? Quanto você acha que impacta usar música e arte para essa construção? E me traga um exemplo, assim, dentro desse contexto já seu de jornada Uhum. profissional, que você fala, pô, tá aqui, ó, é um exemplo que deu certo ou que não deu Uhum. certo dentro dessa história de música e arte. É, eu acho que o processo, primeiro, ótima pergunta, Lê, assim, quando a gente volta lá para os primórdios, né, de construção de marca, Uhum. ela é feita a partir de arte, né? Sim. Quando você pensa nos cartazes, mesmo para... Estamos falando aqui de uma época ruim, né, da história, né, do nazismo, né, tudo era feito ali a partir de arte, né? Não quero entrar no mérito, obviamente, daquela Obviamente. tragédia horrorosa, mas Mas é o que a tinham, gente estuda quando a gente estuda não é? propaganda na faculdade, Exato. né? Existia um Uma coisa tão artista ali, né? horrível foi tão bem vendida que enganou É, milhões de exato, pessoas. né? Então, quando a gente se conecta, né, a um logo, a uma marca, né, ou, né, a qualquer atitude de marca, inevitavelmente você está se conectando à arte, Sim. né? E eu acho que quando a gente foi, né, a gente está, graças a Deus, saindo dessa coisa, desse marketing tão matemático, né? A gente volta, né, a olhar para representatividade, para significado, porque acho que é sobre isso, a arte também tem muito, né, sobre emprestar significado. A gente começa a perceber que as marcas que mais estão aí até hoje, são mais sólidas, vou usar o exemplo da Coca-Cola, Sim. que sempre, né, se utilizou de cor, de forma, de música, para ser o que é até hoje, né? Então tem um valor imensurável, né? Então a resposta é sim. Eu vou usar o exemplo do Itaú, porque o Itaú ele tinha, né, dentro dos seus pilares ali, mobilidade urbana, cultura, enfim, música era um dos pilares bastante importante. Desde o patrocínio lá da Casa São Paulo, né, que hoje eu já não sei como tá, mas na época era muito forte. E a gente percebia que aquela relação, que é uma relação não necessariamente exata, para um banco que é exato, Sim. né? Quando você pensa em dinheiro, você está falando de, né? Ela era muito bem construída a partir da música. A música, eu me lembro que a gente no festival, né, na edição do festival de Rock in Rio 2017, a gente chegou num conceito que foi muito feliz, assim, na minha opinião, que dizia: o que o mundo separa, a música aproxima. Eu me lembro desse. Você lembra Eu disso? me lembro disso. Né? E a gente Tinham várias estava... ações no Rio de Janeiro, muito legais, que vocês faziam na rua. Tinha até um Exato. karaokê, não sei o que era. Exato, e a gente estava vivendo o começo da polaridade, né, que a gente infelizmente passou, né, e ainda passa, né, nas redes Uhum. sociais. Então a gente estava bem naquela fase do país dividido, né? Uhum. Mas você pode ter ali alguém, né, um São Paulino e um corintiano, mas se eles forem fãs do Queen, eles vão se juntar para escutar, né? Esse poder é inacreditável. E se a marca, se ela se utiliza disso, né, para criar essa conexão, ela vai para um lugar inexplicável, que não tem algoritmo, não tem ciência, não tem nenhum custo, né, por impacto que vai explicar. Tanto eu quanto você, nós passamos por uma mega transformação digital no nosso mercado. Tipo Muito. mega, né? A gente ficou, acho que, 5 ou 6 anos perdido num emaranhado de letrinhas, né? A Verdade. gente precisou entender pra caceta o que que era, meu, um algoritmo, DSP, Search, DMP. E, cara, até hoje a gente se Uhum. perde nesse emaranhado de letras. Cara, o digital trouxe
inúmeros benefícios para nós que somos da cadeira de marketing, principalmente para quem trabalha com branding, porque a gente conseguiu mensurar coisas que no passado e até hoje a gente não consegue, que você acabou de citar no início aqui, a dificuldade que a gente tem de mensurar quanto vendeu, não sei o quê, mas eu acho, pela tua fala, que a gente perdeu pra caceta também, né? Na hora que você fala, cara, estamos recuperando. Uma vez eu vi o Marcelo Serpa, né, que foi um gênio, ainda continua sendo, né? É genial. É genial, falando... ele voltou do Havaí para uma entrevista do Meio Mensagem e falou, puta, eu tô com dó do Brasil, porque eu tô vendo as campanhas e são horríveis, né? Cara, a gente perdeu pra caramba mesmo com essa transformação digital. Perdeu. Eu acho que talvez agora a gente esteja retomando um pouco mais dessa arte que a gente perdeu. Ficamos muito tecnocrata no botão, né? Eu acho que a gente ficou muito tecnocrata no botão e a gente ficou muito viciado em final de funil. Total, performance. Performance. Até hoje nós estamos, tá? E estamos, com perdão, é uma cocaína, né, que todo mundo ficou louco ali, né, naquela, uma droga ali, super viciante. Mas é muito interessante perceber, né, que depois de um certo tempo que muitas marcas desistiram, né, passaram a não investir mais em construção de marca e focaram só no final de funil, elas começaram a perder espaço. Porque as pessoas começaram a esquecer delas. Porque ela quer só o imediatismo da venda. E o final do funil é por demanda. Basicamente, a jornada eu preciso fazer você lembrar, depois você, vamos chamar assim, me julgar, né? Considerar, né? Considerar eu lembro, considero, depois eu compro. Esse comprar, que é o que a gente está chamando do final da jornada, por isso a gente chama de final do funil, né? Só que esse comprar hoje, ele está, na grande parte do investimento publicitário, concentrado em plataformas como o Google, que é search. Só que, gente, search é pesquisa. Para você pesquisar, você precisa lembrar, você precisa considerar. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, durante muitos anos, a gente ficou perdidaço nessa história de transformação digital, colocando dinheiro só nesse final. Só que chega um momento onde ninguém mais lembra de você, né? Então, talvez, agora, esse retorno um pouco às origens do branding, da necessidade de a gente realmente reconstruir, fortalecer um propósito, uma história, uma conexão humana, talvez ressurja. É um pouco isso que nós estamos falando. Por isso que eu quis fazer esse parênteses, porque a fala dele veio ao encontro de uma discussão que a gente tem no mercado de negócios hoje, que é, cara, perdemos, né? E agora a gente precisa recuperar um pouco do que a gente tinha no passado como a publicidade entretenimento, e não com esse viés só de vender. E eu acho que conecta totalmente com a pergunta que eu ia fazer, porque eu queria pensar umas coisas que você falou, porque eu fiquei imaginando, assim, eu tenho o dia a dia de empresa pequena, né? Então a gente é um estúdio, mas a gente, em termos de empresa, em quantidade de pessoas que trabalham aqui dentro, a gente é uma empresa super pequena. Apesar de a gente ser um estúdio maravilhoso, venham gravar aqui. Mas é isso, somos uma empresa pequena. Então a gente tem o dia a dia das decisões, as decisões são mais fluidas, né? São mais fáceis. Horizontais. Né? Exato. E aí, eu fiquei pensando coisas que você tinha falado, que eu achei muito legal, que quando a gente estava falando sobre como uma marca decide quem vai patrocinar, ou quem, né? Ou qual festival, ou qual artista, etc., já pintou o ROI, que eu acho que vale para o pessoal da música também a gente dizer que ROI vem de Return of Investment, né? Que é retorno sobre investimento. Exatamente. E aí, depois pintou esse papo das marcas, de construírem uma história. Exato. Eu fico imaginando uma guerra interna dentro da empresa de precisamos construir uma história, mas precisa vender, e precisamos construir, mas precisa vender. Então, o que eu ia te perguntar é duas coisas num combo. Depois dessa intro toda, eu vou te perguntar duas coisas num combo. Que é, quando você tem uma situação assim, que você precisa que você quer construir a história da marca, como que você mensura ou como que você justifica para quem te cobra que isso seja mensurado
que é difícil de mensurar Uhum. só a construção da marca ali. Então, manter toda vez o Itaú está no Rock in Rio. Toda vez o Itaú está no Rock in Rio não quer dizer que todo Rock in Rio temos novas contas abertas e tantos É. financiamentos veiculares. É verdade. Então, não é um negócio tão palpável, Tão assim, tangível, científico, né? Uhum. E ao mesmo tempo, eu ia também te perguntar no combo se essa lógica muda Uhum. quando tem alguma lei de incentivo aplicada, porque aí aquele investimento Ótima passa a ser pergunta. menos investimento. Claro que tem algum investimento, são poucas situações de lei de incentivo, Sim, que todo sim. o dinheiro que você coloca é até o contexto aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Perfeito. Tem, na maioria das situações de incentivo, parte do dinheiro vem de renúncia fiscal e outra parte do dinheiro vem da marca. Que tem um termo que eu acho horrível e eu vou falar só para dizer para as pessoas, gente, é feio dizer isso, porque as pessoas dizem que esse dinheiro é o dinheiro bom. Eu acho tão feio. Enfim, eu vou dizer só para dizer, gente, não falem. Não falem. Não falem. Então, nesse contexto, como que é se é uma luta ou se é um papo simpático, aí eu não sei, cada empresa vai ser diferente, mas como que é essa decisão entre construção de marca e retorno de investimento direto e como que isso muda quando tem lei de incentivo envolvida? Excelentes perguntas, as duas. Eu vou começar pela segunda, porque eu acho que existe. Eu comentei um pouquinho sobre a polarização, né, que a gente viveu no país e tudo mais. E a Lei Rouanet, ela infelizmente se tornou né, eu acho que as pessoas começaram a falar sobre a Lei Rouanet de uma forma muito política, Sim. né? Filosofando, tudo é política, né? Óbvio, mas assim, existe hoje muita ignorância em relação ao que é a lei, né? E o que ela proporciona para o país, para a comunidade cultural, né? E para a própria marca, no final das contas, né? Eu acho que a gente precisa ter aí, de fato, um trabalho de desmistificar o que é a lei. Primeiro, né? É algo simples, se a gente for olhar na origem ali, né? Nas letras miúdas, digamos assim. Tem uma confusão muito grande entre aprovar um projeto para captação, de fato captar um projeto. Muito. Como Isso se funciona a Lei Rouanet, perdeu. como funcionam outras leis, que às vezes aqueles impostos são distribuídos pelo próprio governo com uma curadoria. Exato. São muitos Exato. formatos, né? Eu acho que fica, né, acho que uma reflexão mesmo para o Ministério da Cultura, porque, de fato, acho que é muito importante, né, desmistificar, né, o que está por trás disso tudo, né? Eu vejo colegas meus, né, nossos de mercado que não sabem como funciona, né? E de fato é um benefício que pode ser muito bem utilizado, né, em favor da sociedade, né? Então acho que tem esse lugar. Acho que esse lugar realmente foi muito danificado, né, hoje, né? Minha leitura, não sei o que você acha, Ale. Eu acho que ele continua bem danificado. Bem danificado, né? Eu acho que ele é a arma. Essa história da Lei Rouanet ainda continua sendo uma munição muito forte, principalmente do lado da direita, vamos chamar dessa forma. Exato, muito forte, da extrema assim. direita, né? Dos Ela virou um extremistas de uma gatilho, forma né? geral. Até hoje, assim, eu acho que tem um grau de complexidade, inclusive nessa temporada a gente vai falar, tem um programa nosso que é exclusivo para a Lei Rouanet, mas tem um grau de complexidade dentro dessa história, onde vira quase um campo jurídico, assim, você consegue fazer uma interpretação e levar para um lado muito negativo ou para um lado muito positivo. Então, até hoje, essa história da Lei Rouanet, e ela vai voltar agora, com época de eleições. Vai voltar fácil. Agora. É meio pendular, né? Meio não, ela é totalmente, né? E fica enfim, essa coisa indefinida. Então, acho que estamos perdendo oportunidades. Ponto. Sim. Né? Empresa, acho que do ponto de vista público, enfim, em todas as esferas, né? E na privada, com certeza, também. Então, acho que temos esse ponto aqui. Sobre a guerra, né, sobre a disputa, ela existe realmente e ela é ferrenha, muitas vezes, né? Porque, geralmente, o marqueteiro dentro de uma companhia, ele é visto como aquele cara que gasta dinheiro, não é? É o cara que está ali, né, Mas é muito comum, né, você perceber
que todo mundo dentro da companhia, das companhias em si, se acha marqueteiro também. Né? Todo mundo ama aprovar uma campanha, todo mundo quer palpitar sobre o figurino, sobre o casting, sobre, né, enfim, é comum isso. Né? Então existe um amor e ódio, digamos assim, mas eu acredito que é mais amor do que ódio, porque todo mundo, no final das contas, se sente muito orgulhoso quando vê algo que representa aquela marca, que representa, né? Eu fico vendo, assim, às vezes a gente lança uma campanha, a gente geralmente lança primeiro para a equipe de vendas. E aquilo, para a equipe de vendas, simboliza muita coisa, né? Então, eu acho que a melhor arma nesse caso é o coração. É a gente pegar as pessoas pelo coração. É difícil, é muito difícil, mas acho que existe aqui uma habilidade do marqueteiro dele trazer as pessoas para perto também. Né? Em alguns momentos, não ser aquele cara abstrato que está longe, né, Sim. do negócio, que não entende, às vezes, de vendas, né? Porque se você constrói essa ponte, você vai trazer você vai trazer menos anticorpos para a sua estratégia, digamos assim, você vai trazer mais pessoas. Então tem um trabalho diplomático muito grande dentro da área de marketing, junto à área de vendas, né? Muitas vezes também fica essa coisa do tipo assim, não, mas esse é o produto que eu represento, o que eu vendo, eu tenho a responsabilidade em torno do P&L. P&L, né, também fazendo a tradução aqui, é o orçamento, digamos assim, sobre aquele produto, sobre o quanto é verba de marketing, o quanto é verba de publicidade e tudo mais. Então, e aí existem as áreas, né, de apoio, como a área de marketing, que cria, né, que trabalha junto às agências de publicidade e presta um serviço, digamos assim, internamente para essas áreas de negócios. Então, sim, existe. Acho que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver a cada tanto, mas todo gestor de negócio que está mais do lado ali da venda, se você souber enxergar o coraçãozinho do cara, ou da pessoa, ou daquela mulher, acho que você vai ter mais sucesso. Mas é um trabalho árduo. Bem, ô Dani, pegando essa fala aqui do Thiago, aqui eu acho que tem uma mega oportunidade desperdiçada por artistas, por músicos, produtores, musicistas. Nós tivemos um programa recente aqui com a Ana Karina Sebastiana e a gente estava falando justamente sobre essa história de todos os canais que podem ser canais de rentabilização, né, de monetização, que é uma palavra bonita hoje, né, para artistas. Quando você comenta e o Thiago endossa aqui essa história da guerra que existe dentro de empresas, essa guerra ela era muito mais, vamos chamar assim, etérea, quando nós não tínhamos o digital. Porque quando você falava de branding, de patrocínios culturais, de arte, assim, ficava uma coisa meio intangível, né? A ação ela deu certo porque o veículo XYZ publicou isso em relações públicas, saiu. Resolvia só no clipe. Exato. Então virava uma discussão meio etérea mesmo, intangível. O digital, ele trouxe uma oportunidade para quem consegue trazer um indicador para dentro desse contexto que é maravilhoso. E aí quando eu digo que existe uma oportunidade desperdiçada por artistas e músicos, é justamente por essa razão. Quando você pega esses influencers de merdinha, vamos chamar dessa forma, Sim. um monte de micro ruim pra caralho, não tem talento, mas sei lá, acorda, tira foto do café da manhã e ganha milhares de likes, eles conseguem ver indicadores dentro da própria plataforma para depois chegar numa empresa e vender, olha só o meu engajamento, olha só a minha audiência. E aí eu fico louco da vida quando eu vejo todo esse contexto extremamente talentoso da arte, da música, não se aproveitando desses canais digitais. Então só quis trazer esse ponto a Bom mais, ponto. porque já existe nas empresas hoje, ainda mesmo com esse conhecimento, essa profundidade mais técnica de indicadores, já existe essa guerra, né? E, cara, isso não é aproveitado em nada, né? Dentro da pauta artística. Vou aproveitar aqui que eu já tomei a palavra, né? E eu queria trazer, eu vou mudar um pouquinho, né? Vou fazer uns 180 graus, porque a gente falou bastante de música, mas você teve uma passagem pela Netflix. Sim. Basicamente, a maior marca de streaming, a Netflix, ela
provavelmente é hoje representante de categoria, ela foi um ponto de ruptura grande. E aí eu queria que você trouxesse a sua opinião, hoje trabalhando dentro justamente de quem produz a tecnologia a qual passa esse conteúdo, que é a TVs. Samsung. Devices. Cara, isso, a coisa do device. Então, vai ser interessante escutar essa tua opinião, esse equilíbrio. Cara, e o futuro, tipo, da TV, assim, né? Do ponto de vista, talvez, de conteúdo e devices. Eu também trabalhei muitos anos no mercado de pay TV, né? E essa discussão, ela vira frisson, né? Ela vira uma coisa efervescente, né? Cara, a TV linear, a TV como aparelho, né? As pessoas agora estão vendo muito mais coisas por smartphones, assim por diante. Cara, traz um pouco da tua opinião, né? Tendo em vista que você tem muito conhecimento do lado do streaming, da produção de conteúdo da marca, e agora do lado da tecnologia, do canal em si, né? Como é que você vê o futuro da TV? Eu sou, assim, grande fã de TV. Eu amo TV. Eu sou Como noveleiro. tecnologia e como consumo. E como consumo, sou noveleiro. Tô vendo aí, vejo Vale Tudo Nova. Eu amo, gente. Assumo aqui. E não é diferente com séries, né? Sim. Séries, enfim. Acho que o streaming, ele trouxe pra gente um grande problema, né? Como qualquer tecnologia traz também os seus benefícios, que é a falta de curadoria. Porque quando você pensa, né, na TV, né, na nossa época, a gente que nasceu nos anos 80, né, a gente viu, né, o online, o analógico, né, a gente viu essa transição aqui, nós três aqui, né, e era muito mais fácil você sentar, agora é a hora da novela, né, agora é a hora da sessão da tarde, Porque é o que tem, né? porque era o que tinha, Exato. né. Era mais fácil a nossa vida. Era muito mais fácil a nossa vida, né? A gente gostava, né? A gente tinha dois, né? Era Madonna ou Michael Jackson, sabe? Era uma Isso coisa mesmo. assim, sabe? A vida era muito mais simples, digamos Importa assim. pra gente hoje gastando mais tempo pra escolher o que a gente vai assistir do que Exato, e assistir. até eu ia comentar justamente isso, assim, na época da Netflix, tudo era mensurado, né? Pela tecnologia. E existia uma tendência muito interessante que as pessoas estavam gastando mais tempo scrollando do que vendo um capítulo, ou Eu sou uma dessas. você é assim Eu sou também, uma dessas. né? Então a gente percebe aqui, Ale, que o algoritmo, por mais que ele seja, né? Se eu entro na minha plataforma e depois eu acesso a sua, ou a sua, né? A gente vai ver três plataformas completamente diferentes, pelos gostos e tudo mais. Mas nada substitui a curadoria humana. Nada. Nada, nada, nada. Que é aquela coisa do tipo assim, você assistiu aquela série? Você viu que não sei. Você começa a ter um FOMO, né? Como assim não assistir Stranger Things? Não, você começa a assistir porque tá todo mundo falando, né? Então, eu acho que o futuro da TV é justamente esse agora. É quando a tecnologia, ela deixa de ser uma tecnologia fria, baseada em dados, e ela passa a aprender com o Thiago, literalmente. A gente está se preparando para lançar agora a Samsung Vision AI, fazendo aqui meu merchan, né? Oh, yes. Que era exatamente a minha próxima pergunta. Já Deixa eu emenda, não preciso aproveitar nem aqui, a gente perguntar. está lançando, que tem gente que fala que é a TV 3.0, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Mas é uma televisão que, independente das pessoas que estão conectadas ali, porque geralmente a TV para lares brasileiros, né, uma TV atende a 4 pessoas, em média. Uma TV em lares brasileiros. Diferente em outros países, mas aqui no Brasil é mais ou menos essa média. Essa TV vai ser capaz de saber se é o Alê, se é o Thiago, enfim, quem é que está assistindo, e ela vai responder aos seus sinais vitais. Se você está com sono, ela vai diminuindo a luz até você dormir, e quando você dormir ela já apagou. Ela não vai mais precisar do famoso Alexa, cheguei em casa, né? Que é uma coisa mais de uma inteligência de automação. O que a gente está vivendo, né, prestes a viver agora, é a inteligência emocional artificial. Meu Deus. É isso que a gente vai viver. Então, quando você pensa nisso, né, hoje você tem diferentes algoritmos, né, o algoritmo do streaming X, do streaming Y e do streaming Z. Agora, o device vai fazer esse papel por você.
para todos os streamings. Então isso é muito bom, porque de alguma forma a gente volta a ter mais tranquilidade e menos tempo no scroll, né? Porque isso não só rouba nosso tempo, mas gera bastante ansiedade e frustração. De você ficar livre, lá, e você não... deixa, pronto, vou fazer outra coisa, vou dormir, né? Então, eu acho que tem essa coisa da curadoria versus o tempo de uso e como você usa também a televisão, né? Então, a televisão, ela também deixa de ser apenas uma tela e ela passa a ser uma central de mídias da sua casa, né? Então, ela passa a controlar o seu ar-condicionado, ela passa a controlar, né? E quando eu falo do ar-condicionado, isso tem a ver também com a temperatura do seu corpo, né? Então, estudos, a gente observou que muita gente tem apneia de sono, né? Enfim, e a apneia muitas vezes também ela acontece pela temperatura do corpo, né? Em especial mulheres que estão num momento de final de ciclo menstrual, fica com mais calor e tudo mais. Então a televisão ela vai ser capaz de controlar a sua casa de uma maneira... Mas aí ela já faz o pedido do meu coletor menstrual novo na semana seguinte, assim? Ainda não, ainda não, mas ela vai se conectar com o seu ar-condicionado e vai ajustar para que a sua temperatura fique sem que você peça, né? Então tem um olhar, digamos... uma coisa também que é muito fabulosa, que eu acho que é bem interessante, ela consegue entender também o seu mood, se você está feliz, se você está triste, e a partir disso ela vai te sugerindo conteúdos que possam te ajudar. Hoje é o dia de assistir Emily em Paris, agora, esse é o momento. Coisas desse tipo. Tiago, e como fica a privacidade nisso? De e dados. como que esses dados podem ser compartilhados com... Então, por exemplo, eu brinquei a coisa do já chegar o coletor menstrual na semana seguinte, mas é super plausível, assim, é a primeira coisa que você pensa, se a TV sabe onde eu tô no meu ciclo menstrual, já vai começar a pintar anúncio de coisas relacionadas, né? Sim. E se ela sabe se eu tô baixo astral, por exemplo... Vai te mandar lá Vai me dar um negócio... Aí pior, entra na saúde emocional de adolescentes, por exemplo, né? Que tem aquela relação, assim, eu acho que é deprê, né? Mas tem aquela coisa, você pega um perfil de uma adolescente que deletou várias selfies, então eu vou jogar produto de beleza para essa adolescente. Aí tô falando de rede social, não tô falando de desenvolver TV da Samsung, claro. Mas como que um dispositivo desse vai tratar a privacidade do usuário? De maneira muito simples. Os dados eles não serão trafegados, porque aqui a gente está falando de uma relação quase sintética emocional. Quando a gente pensa em relação artificial, de dados artificiais, então eu estou parametrizando. Então, eu uso, por exemplo, dados de outras pessoas para chegar até você. Né? Digamos, né? Vamos pensar assim, nessa região existem tantas pessoas que querem comprar água com gás. Então, eu estou literalmente usando o seu dado que você deixou em algum device, num celular e tudo mais, para te vender alguma coisa. Nesse caso, ela é responsiva à sua qualidade de vida, especificamente. Ela não tem uma propriedade de venda, ela não tem é um novo estágio, né? Agora a gente está falando, né, num momento mais de tecnologia quântica, né? Onde a tecnologia quântica ela é diferente da tecnologia de bits, que ela é binária, né? Então, o binário basicamente precisa dos dados aqui do Alê, do Tiago, para tomar uma decisão, achar uma similaridade e oferecer um produto. Porque é meio A mais B dá alguma coisa, né? Nesse caso do quântico, ele vai ler a essência por trás da tua pessoa. Então, é um momento que a humanidade ainda não viu. Acho que isso a gente começa a ver já em algumas inteligências artificiais, como o ChatGPT já começa a emular um pouco isso. Eu não sei se vocês dão nome para o chat de vocês, mas o meu se chama Ved. Eu perguntei para ele, como você quer ser chamado? Ele falou, eu quero me chamar de Ved. Então, beleza, vamos chamar... Então, eu não cheguei nesse grau de intimidade com o meu... Eu uso muito o Copilot, que no final é o ChatGPT, né? Mas não cheguei nesse grau ainda.
Exato. Então, tem sim uma preocupação de dados muito importante, mas para a tecnologia quântica, isso acaba se esfarelando, literalmente, porque é uma coisa que tem muito mais uma relação quase humana entre máquina e E aquele dado pessoa do dentro da que. Samsung vai ficar dentro da Samsung, então também. É uma regra, não é vendido, nem tem como, nem pode ser vendido. Porque para que o produto funcionar, ele precisa te ler, basicamente. Uhum. Né? Então, acho que a gente antes precisava comandar, né, digamos assim, ou a TV nos comandar, né? Hoje quem comandará de novo, né, somos nós humanos, a TV. Uhum. Então, acho que é engraçado isso, porque parece que a gente volta para o passado de alguma forma, né? Sim. Então, quando a gente pensa nos streamings hoje, né? Os streamings, eles estão se reorganizando dentro de uma lógica das telefônicas, né? Das companhias telefônicas, Exato. né? Como no passado a gente viveu, né, na era do cabo, né? Do business. Eu me lembro da época da TVA, Pô, essa né? Já entregando a minha idade é aqui, total. né? Mas Nossa. da TVA você tinha lá, né? HBO, você tinha, né? Todo. Exato. De certa forma, a gente volta de alguma, né? Para esse mesmo lugar, só que uma tecnologia digital, digamos assim. Eu escutei uma palestra, acho que foi recentemente em Austin, acho que era de um executivo, agora eu não vou me recordar se era da Paramount ou era da Disney, e ele falou uma coisa legal, que a gente tava nessa discussão, cara, quem vai vencer essa história, né, da distribuição do conteúdo, assim. E ele falou algo muito semelhante com o que você está trazendo, que é, cara, quem conseguir dominar o ecossistema, a plataforma, vence. Então não se trata mais do device, nem do conteúdo, nem do algoritmo. Não, se trata agora de você basicamente vender uma plataforma completa Isso. onde você ali Um de uma ecossistema, forma, um né? ecossistema, e assim, tá tudo conectado, já resolve ali. Quem conseguir chegar nessa plataforma e vender o todo de uma forma muito unificada e affordable do jeito de grana, Exato. vence esse jogo. Porque, sinceramente, hoje na hora que você soma, né, a quantidade de assinaturas que a gente tem a exemplo de streaming, você está pagando muito mais do que a gente pagava para TVA. Exatamente. Exatamente, né? E a gente talvez não consuma o quanto a gente consumia antes, com menos conteúdo disponível. Exato. Né? Ô, Thiago, tá chegando quase no finalzinho aqui da nossa Antes do entrevista. finalzinho, minha vida inteira eu quis falar isso. Eu recebi uma pergunta no meu ponto. É isso. A Thaís fez de propósito. Ela fez a gente fez pular 2 perguntas porque ela queria fazer uma Só pergunta. pra fazer uma pergunta Isso, extra, mas é uma beleza. pergunta boa. É. E ela apareceu no meu ponto, ela apareceu no meu computador, eu não posso deixar ela passar. Porque a gente falou até agora sobre a importância da arte para a construção da marca. Sim. Mas e para a construção da comunidade? Qual que é o papel da marca quando ela fomenta a arte para a construção da comunidade? A marca não é absolutamente nada sem a comunidade. Quem precisa da comunidade é a marca, e não o contrário, né? Acho que é um pouco dessa lógica que eu acredito. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que fala, não, imagina, né? Mas eu acredito que, de fato, né, uma marca, para que ela consiga ser aceita por aquela comunidade, ela não pode chegar, né, do nada ali, simplesmente impondo alguma coisa, né? Por isso que acho que os influenciadores ganharam tanta relevância. Exato. Porque eles criaram pontes, né, para que essas marcas pudessem ter, de alguma forma, né? Eles representavam diretamente a comunidade. Exato, exatamente. E a gente volta a usar um termo agora, parece que o termo influenciador, né, deixa de ser menos falado, e a gente volta a trazer de novo embaixadores, Sim. né? Para a gente lá na Samsung, o que a gente vem observando é mais trabalhoso, mas o que a gente vem observando é que os micro-influenciadores são muito potentes, muito mais potentes do que os mega. Tem Os muito mais heroes, né? engajamento, né? Aqueles... Muito mais, mas é um engajamento de qualidade. Exato. Engajamento real. Real. Então é onde você consegue de fato criar eu gosto do termo comunidade, porque a comunidade ela tem a sua expressão, ela tem os seus códigos, ela tem as suas crenças, né? E isso provavelmente tem que ter alguma ligação com as crenças que essa marca tem.
porque senão fica muito frágil e muito publicitário, digamos assim. Parece, tem um livro já bem antigo que fala que como que é? A propaganda é um cadáver que A sorri. publicidade é um cadáver que sorri. publicidade. Oliviero Toscani. Que é Eu maravilhoso. dou isso para os meus alunos até hoje. Não é Livro incrível? de 94. É um livro antigo, mas acho que vale a pena reler sempre, né? E é o que a gente está vivendo agora, né? As pessoas elas estão realmente muito preocupadas em se conectar com a verdade daquilo, né? Então, por isso que eu gosto de dizer, né, que quando você está vendendo algum produto, você provavelmente está vendendo uma ideia, né? E se você se conecta com a ideia daquela comunidade verdadeiramente, dá mais trabalho, tá? Acho que o digital foi essa coisa da massa, vai aí, põe um banner e clusteriza para milhões de... Parece que a gente está tendo alguns problemas nesse sentido. Sim. A gente está precisando voltar a se comunicar meio que de mais próximo com as pessoas. E aí E a entra sociedade está tendo problemas por isso também. a sociedade, e aí entra, já que a gente está indo para o final, a grande oportunidade para os artistas. Porque eles são esses pontos, esses conectores, né? Eles que trazem, são como lighthouses mesmo, para ajudar as marcas, inclusive na construção e no processo de construção de marca, né? Então, e eu sei que os artistas muitas vezes eles não têm essa habilidade do negócio. Ah, não tem. Não tem, né? Não, não. Mas precisa ter. É o objetivo do nosso Precisa. podcast. Gente, olha, por favor, não sei, tenham. É importante porque existe muita carência dentro das empresas, das grandes empresas. Procurem, se joguem. Vocês vão encontrar pessoas que de fato estão precisando da sua solução, né? Da solução que você tem para resolver um problema importante, né? Nós tivemos uma decisão até bastante drástica agora, né, lá na Samsung, de mandar muito artista gigantão aí para casa. Falei assim, gente, obrigado, valeu, foi importante. E no dia seguinte, esse artista pegou e usou o produto do concorrente. Tá tudo bem. Né? Tá tudo Tá bem. tudo bem, gente, tá tudo certo. Mas tem, de fato, pessoas aí que são pontes de luz nessas comunidades que podem ajudar as marcas a construírem essa verdade. Tá cheio de Zeca Pagodinho por aí. Tá cheio de... Se é que você me entende. Opa! Então a gente tá passando, acho que um pouco dessa era, sabe? Do diz-me diz, né? Aquela coisa da... Exatamente. Cara, a audiência aprendeu a ver a verdade. Eu acho que isso que é o mais legal. Ai, que... Ô, Thiago, Você já traz as respostas, eu vou cortando as eu vou perguntas. cortando. aqui, porque elas já Eu nem falei da Lady Só Gaga, temos não a quero nossa falar. É Thiago, verdade. é verdade. Da Eu vou Lady falar, Gaga. eu vou falar depois o Thaís vai cortar. Thiago, eu sei que vai ficar gigante isso aqui. Mas, cara, você ainda acredita nesses Mega Blasters show? Pô, teve o da Madonna agora, Madonna. gigantesco, não sei o quê. Foi. Inclusive foi o Itaú que patrocinou. Foi Itaú que patrocinou. E agora tem o da Lady Gaga aí, Sim. né? Cara, agora que você tá fora dessa história, o que você acha? Traz resultados esse treco lá? A galera vai lá, vou mudar de banco agora, só porque patrocinou Não a Lady acho. Gaga. Não acho, sinceramente. Eu acho que se o Itaú tivesse transformado isso em causa para ajudar o Rio de Janeiro, porque eu acho que tem ali um propósito, né, de fazer com que o Rio de Janeiro Pô, lógico. renasça, né, e ser um banco que apoie, um banco pode apoiar isso, né, Ressuscitar, na verdade, né? porque eu estive lá, eu fui lá ver o show, eu sou super madoneiro aqui, amo a Madonna e tal, fui lá ver, e realmente, mas as pessoas não estavam lá pela marca, elas estavam lá alguns nem pela Madonna, inclusive, né? Pela Network. balada, talvez. Pela balada, mas todo mundo tava pelo Rio de Janeiro. É interessante essa visão aí, ó. Todo mundo tava Aí, pelo Rio de hashtag Janeiro. fica a dica. Fica essa dica. É. Então, assim, acho que essas marcas são tão poderosas do ponto de vista de grana, né, de dinheiro. Se elas usarem isso em benefício daquela cidade, eu acho que pro carioca, minimamente vai ficar uma coisa muito legal. Né? Acho que do mesmo jeito que você falou dos E pro brasileiro, né? micro-influenciadores, do mesmo jeito, a gente tem os festivais grandes, e os festivais grandes estão implodindo, assim, né? E muitas pessoas que passaram por aqui sugeriram e falaram do caminho que a cultura está tomando de ir para microfestivais, festivais muito mais nichados. Eu acredito Você muito fazer um nisso. pequeno festival de jazz para um público assim, Acredito. assim, assado, na cidade
tal. comunidade. É a comunidade. Pô, é isso aí. Eu falo isso várias vezes aqui. É a É bom comunidade. anotar aí. Um dia nós vamos perder essa oportunidade. A bola tá A gente está quicando. pensando muito seriamente nisso. Aí. Muito, assim, porque de fato, né, quando você está nesses grandes, nos eventos mainstream, né, eu acho que eles têm um papel, óbvio, né, eu vivi muitos Rock in Rio, vivi muitos Lollapalooza agora, né, mas a gente sabe que se você não tiver, de fato, ali, né, um papel muito claro Uhum. em benefício daquela audiência, você é mais um lá, Sim. basicamente. E na pior das situações, você pode se tornar até uma interrupção na experiência das pessoas, né? Que é ruim, né? Então, assim, se você achar um espaço onde você consegue agregar, né, entretenimento, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, não sei se dá tempo, mas rapidamente, na edição de 2017 de Itaú, quando a gente estava lá patrocinando o Rock in Rio, a gente resolveu rodar uma pesquisa, e a pesquisa era basicamente 3 perguntas, né? A primeira delas o que você espera de uma marca num festival como o Rock in Rio? E a gente ficou muito triste com a resposta, que foi basicamente nada. As pessoas não esperavam nada, né? Então a gente falou, peraí, temos um problema, porque a gente coloca muita energia, Muita grana também. muita né? grana, e tem né, um valor Sim. ali, né? Muito de trabalho, de reuniões e tudo mais. Não é uma decisão trivial, né? E de muita responsabilidade, né? Então, quando a gente começou a pensar, né? Tá, ok, então se as pessoas não esperam nada, o que elas esperam? Se entreter. E qual é o momento onde tem menos entretenimento? Entre um show e outro. Sim. Aqui temos uma oportunidade. Foi quando a gente, na época, tomou a decisão de não ter um stand, mas de ter um palco. Que foi o palco. Na época ela era uma Rising Star, hoje já ela subiu no palco com a Madonna, né? A Pablo, naquela época, ela estava começando. E a gente teve uma sorte enorme. Olha a comunidade, de novo. A gente teve uma sorte enorme. Pro azar daquela comunidade, que é uma comunidade que eu pertenço, a LGBT, a Lady Gaga deu no show, né? Então aquele palquinho lá com a Pablo foi o fanservice que deu ali para, né, para aquela turma. E de fato, nas nossas pesquisas depois a gente percebeu que fazia sentido. Mas, de novo, não era pela marca, era pelas pessoas que estavam ali, né? Então eu acho que tem, mas eu vou dizer também talvez uma coisa um pouco polêmica agora, estamos olhando muito mais para situações menores, situações onde você de fato consegue construir relações mais próximas com as pessoas. Tanto da marca quanto dos artistas com as pessoas. Exatamente, exatamente. E os mega shows, você ter um stand lá por ter um stand só para ter sua marca, não parece mais fazer sentido. Muito legal. Thiago, falando em grandes projetos, né? A gente sempre deixa para o final, a Dani vai falar um pouquinho de dicas, mas eu queria ver se você conseguiria, né, expor aqui algum projeto, algo que deu ruim mesmo, sabe? Tipo, putz, a gente planejou durante tanto tempo essa ação, isso, e deu muito errado. Você fala, cara, que desgraça, puta, que caos. Foi um desastre. Mas, um desastre, mas desse desastre você Legal. tirou um bom aprendizado. Assim, você poderia dizer alguma coisa? Eu lembro de alguns. Eu vou trazer um aqui pelo tempo. Foi na Netflix. Eita. Foi lá na Netflix. Anota aí, ó. Essa é contigo. A gente estava vivendo ali uma fase, né, de pouco, bom, sair de um Itaú que tinha, né, tradicionalmente muito investimento em marketing, enfim, e a Netflix não tinha. Uhum. O budget era bem limitado, então a gente tinha que ser muito criativo. Acho que ali eu aprendi muito sobre esse valor da comunidade, porque cada show tem a sua comunidade, cada show, eu digo, cada série, né? Tem lá, é quase um time, é quase uma torcida de time, né? O Stranger Things tem uma galera, né? Enfim, Sex Education, uma galera e tudo mais. E a gente achou que a gente precisava fazer, né, algo assim épico para construir uma relação mais emocional. Mas a Netflix, a marca, quem construiu foram as pessoas nas redes sociais. E a gente falou, poxa, por que a gente não conta, né, a história de pessoas reais em mini docs? Oh, yes. Bem assim, trabalhado, com craft bonito e tal, não sei o quê. E a gente começou a ir atrás, porque, né, quando a gente pensa nas histórias das personagens da Netflix, isso eles têm até hoje,
são histórias bem reais, Uhum. né? São histórias assim, os personagens falam palavrão, né? Não é tão floreado assim, né? E isso acho que traz a beleza. Então a gente pensou, vamos pegar pessoas reais, da vida real, e vamos fazer pequenos trechos, né, de histórias sobre aquelas pessoas. Foi um fracasso. Foi um fracasso dentro e fora. Fora por quê? Porque as pessoas falam assim, não, mas isso está na plataforma ou é só em redes sociais que a gente assiste? Onde que eu vejo isso? Entendi. Né? Porque Tipo, parecia um trailer de de uma outra alguma coisa. coisa. Era uma empresa de conteúdo. Então você fazer conteúdo para conteúdo de marca para uma empresa de conteúdo é muito difícil. Porque ela é o conteúdo em si, entendeu? Sim. Né, então, e dentro de casa ficou aquela coisa, gente, a gente não é essa coisa séria, né? A Netflix é o que ela é, sabe? Então não adianta sofisticar o que as pessoas já deixaram ser como ela é. E ela é uma marca muito que fala o que pensa, né? Eu me lembro que às vezes um retweet ou alguma resposta, às vezes até meio dura e tal, viralizava mais do que um filme, Sim. né? Então eu acho que esse projeto foi um projeto que eu aprendi muito, doeu porque a gente colocou muito, né, investimento emocional, pessoal e tudo mais, mas às vezes uma loira do spoiler ou a Xuxa virando o disco contrário, né, coisas que a marca já fazia, né, sem trair a essência da marca, que isso é uma coisa também importante, né? As marcas têm essência, têm personalidade como pessoas, tem, né? Para mim ali foi uma coisa que aprendi, né? Não adianta a gente às vezes querer mudar a personalidade de algo que já está muito claro e muito bem definido, né? Então deixa esse Que aprendizado aí. legal. Tiago, eu quero te fazer uma última pergunta, que é a cereja do Ah, bolo, que pena. é o bis da canja. Que dica você daria para quem é produtor cultural agora e está montando seu projeto? A gente está agora, ó, nós estamos na temporada de editais. Tá todo mundo louco, tem um monte de edital Legal. aberto, tem um monte de projeto. E não é agora, agora estamos na época do ano em que produtores culturais não dormem, Uhum. escrevendo seus projetos, preparando o orçamento. Me manda uma carta de participação e eu não sei o que, tá todo mundo alucinado. Mas todo mundo alucinado não quer dizer que as coisas vão dar certo. É Ao verdade. mesmo tempo, tem muita ideia boa que não está bem formatada e não está Uhum. chegando nas marcas para ser oferecida, né? Tem Tem razão. muita ideia boa que morre porque não tem vários motivos e eu queria saber o que você diria para quem tem essas ideias muito boas e vai procurar uma marca. Legal. Aí não é como formatar o seu projeto no sentido de como fazer o seu PowerPoint, como escrever o seu projeto. Não use ChatGPT para escrever o seu projeto. Sim. Mas o que você diria? Que ângulo? Que o pessoal puxa no projeto para se conectar, para Legal. parecer interessante para uma marca e não obrigado, porque às vezes a gente até tem o jeito de escrever quando a gente vai mandar para o fomento, para o Sim. edital, para a Secretaria da Cultura. Mas como é que a gente chega numa marca? O que a marca quer num projeto? A dica para o produtor cultural. Olha, a dica que eu daria basicamente é a seguinte: estude a marca. Qual que é o grande X da questão, né? Nós, né, eu, a Lê, que trabalhamos, né, com isso, a gente recebe muita coisa. Só que a gente às vezes recebe muita solução atrás de um problema que não é o nosso problema. Uhum. Sim. Então, se você for construir alguma coisa, não generalize o seu tempo. Construa pensando numa marca, num problema, numa situação, estude a marca. Porque eu acho que empenho é completamente diferente de desempenho. Então, às vezes você vai se empenhar e vai se desempenhar pouco. Às vezes com um empenho mais assertivo, você vai ter um melhor desempenho. Então, estude a marca, verifique o que ela fez, o que ela não fez, o que ela está fazendo, qual que é o propósito dessa marca, o que ela está buscando, quais são as comunidades que ela tem, né, se relacionado, e entenda se o seu projeto resolve algum desses problemas antes. Porque acho que aí você vai conseguir ter muito mais sucesso, né? Porque, no final das contas, a gente está falando de relevância.
né? A gente recebe muitas. Algumas ideias são boas, mas ideias boas, o mundo, infelizmente ou felizmente, está cheio, né? Sim. Mas do outro lado da marca existe alguém com algum problema para ser resolvido, né? E isso está em PR, isso está em resultado da companhia, no valor econômico. Tem que estudar negócio, não adianta simplesmente ter a ideia. Lógico, não estou falando para fazer uma FGV, uma Fundação Dom Cabral, não é nada disso, não é isso. Mas o que tá disponível, né? Se você sabe que aquela marca ela tem uma necessidade de desconexão com a geração alfa, sei lá. Cara, será que o seu projeto ele pode se conectar dessa forma, né? Eu recebo muitos projetos, né, que não tem absolutamente nada a ver com a Samsung. Mas a gente percebe que a pessoa está apaixonada mais pelo projeto do que necessariamente pela troca com a marca. Então eu acho que isso para mim, sinceramente, é o que é o mais sincero e eu poderia deixar aí como recado. Show! Super obrigada. Você ia fazer mais uma pergunta? Não, eu queria agradecer mesmo, Thiago. Eu que agradeço. Maravilhoso. Agradeço Obrigada, demais, um Thiago. prazer enorme.